Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Henrique, sou psicólogo clínico, sou formado desde 2017, comecei a atender na clínica em 2018, sou pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental e gosto muito dessa abordagem. No mês passado, eu tive acesso ao livro da Judith Beck, terceira edição, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, e eu comecei a estudar novamente, comecei a rever algumas matérias da minha pós e me aprofundar mais em alguns livros sobre terapia cognitivo-comportamental e resolvi fazer esse vídeo, por que eu escolhi essa como minha abordagem. Para mim tem dado muito certo, para mim eu tenho alcançado muitos resultados com meus pacientes utilizando da terapia cognitivo-comportamental como a minha metodologia e como a minha abordagem na prática clínica. Escolha da abordagem psicológica. É algo que traz muita insegurança aos estudantes de psicologia, é a escolha da abordagem psicológica. Nós vemos várias abordagens diante do curso, até mesmo abordagens que eu nem sabia que existia e de acordo com o curso eu tive contato, E a escolha, uma abordagem psicológica, o que é? É um referencial teórico. Aquilo que foi construído de referencial teórico, de pesquisas, de artigos, de estrutura metodológica para se interpretar o comportamento e a mente. Então, como você sabe, Aaron Beck, nos anos de 1950 e 1960, ele começou a estruturar a abordagem psicológica, vendo que esses pacientes eles tinham pensamentos disfuncionais, comportamentos disfuncionais diante da depressão. Nós vamos ver isso em outros vídeos, mas essa abordagem psicológica é um referencial teórico e metodológico para se interpretar o comportamento e a mente. Então, é frequente a dúvida sobre a escolha da abordagem teórica na psicologia. O aluno, muitas vezes, cursando aí 5 anos de psicologia, ele tem acesso a muita informação, ele tem acesso a vários tipos de professores e ele tem acesso a muitas coisas que ele pode ser levado a escolher essa abordagem por impulso ou de uma maneira consciente com reflexão daquela abordagem que se adapta melhor a ele, que se liga melhor a ele. Muitos estudantes de psicologia, eles sentem que existe um fundo de verdade em cada teoria e por isso não conseguem decidir. Então, muitas vezes, várias abordagens nós gostamos, nós temos acesso, nós temos aquilo ali, fala algo conosco mesmo diante dessa formação, e nós começamos a nos ver atendendo de acordo com aquela metodologia, de acordo com aquele referencial teórico. Isso às vezes traz uma insegurança e uma indecisão maior. Outros estudantes, eles acabam escolhendo a sua abordagem por causa da empatia que ele tem pelos professores, Então, cada período esses professores eles vão defender a sua abordagem, estou falando defender entre aspas, mas defender é que eles vão ensinar, propagar a sua abordagem, vão trazer exemplos clínicos como eles atendem, sucessos na clínica como eles tiveram com essa abordagem, e alguns eles têm a tendência de escolher a sua abordagem por empatia a esses professores, ou outros por alguma amizade, alguma pessoa, algum grupo de amigos mais próximos que utilizam dessa abordagem, eles acabam escolhendo essa abordagem psicológica que nós temos aí, sistêmica, organizacional, comportamental, várias outras, que estão aí e nós temos acesso na graduação e precisamos de escolher alguma ou escolhemos alguma para a nossa prática clínica, tá bom? E agora eu quero falar só um pouquinho sobre por que eu escolhi a TCC, Porque eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental para a minha atuação na clínica. Eu também sou pós-graduado em sistêmica e a terapia, a TCC, ela é uma forma de psicoterapia ativa. Então, por que eu escolhi a TCC? Eu escolhi a TCC porque ela é uma forma de psicoterapia ativa, onde o cliente, o terapeuta, eles chegam preparados para a sessão. Às vezes há uma dúvida muito grande das pessoas como acontece, como se estrutura uma sessão, Muitas pessoas chegam no consultório e eles têm essa dúvida, eles têm essa insegurança de como que vai ser. Eu vou chegar lá,
o psicólogo vai ficar olhando para mim, né? O psicólogo vai ficar calado, eu vou chegar lá, ele vai fazer um monte de pergunta, eu vou chegar lá, eu vou ter que falar tudo de uma vez, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todos os meus traumas, tudo que eu estou vivendo, eu vou ter que me abrir. Como é que acontece essa psicoterapia? Como é que acontece essa sessão? Né? Então a TCC ela é uma forma de psicoterapia ativa, onde o paciente fala, o psicólogo fala, o paciente fala, o psicólogo pontua, né, traz as suas intervenções. Então, cada um contribui para a discussão e eles trabalham junto, cooperativamente, para resolver os problemas da vida do cliente. O principal objetivo ali do psicólogo é resolver o problema, né? É ajudar, é direcionar, é ser um facilitador para que seja para que esse cliente ele encontre, né, a sua melhor maneira, para que ele encontre a sua força, a sua autoestima, o seu autoconhecimento, para que ele possa vir a resolver os seus problemas, tá bom? Então, a TCC também é semi-estruturada. Que isso? O terapeuta normalmente traz algum tipo de esquema flexível. Ele pode ter trazido um texto e não ter utilizado aquele texto naquele dia porque não coube naquela sessão. Ele pode ter trazido um vídeo e não ter utilizado ou ter utilizado porque coube naquela sessão. Indicação de livros, filmes, várias outras coisas que o terapeuta pode, né, trazer nessa sessão, nessas sessões que se estruturam, semi-estruturada. Para quê? Para que seja um esquema flexível, para que traga psicoeducação para esse paciente, para que ele entre em contato com algumas emoções que ele tem tido dificuldade. Então, para cada sessão, né, bem como para o curso do tratamento, a fim de garantir que o trabalho terapêutico seja direcionado e eficiente. Então, tem uma gama de ferramentas, né, nós vemos jogos, nós vemos baralhos, muitas outras coisas que podem ser utilizadas nessa sessão semi-estruturada quando cabe, né? A ferramenta, eu lembro dos meus professores falar, eu lembro de muitos treinamentos, falarem que você tem que ter a técnica, o treinamento, mas também ter, né, o feeling, ter a escuta ativa, ter a sabedoria de levar, a experiência de levar e utilizar aquela técnica, utilizar aquele texto, utilizar aquele vídeo, utilizar aquele baralho, utilizar as ferramentas no momento certo para ter um benefício, não só para ocupar aquela sessão, tá certo? Então, ela é limitada em relação ao tempo. Os clientes iniciam o tratamento com a perspectiva de que eles, em algum momento, né, essas sessões, esse tratamento vai ser finalizado. Às vezes, na primeira sessão, eu tenho uma demanda de ansiedade grande por parte dos pacientes, né, de alguns pacientes, querendo saber quantas sessões que vão durar o tratamento, querendo saber, né, quanto tempo vai durar o tratamento, quanto tempo eles vão melhorar. Então, às vezes, o paciente já chega com essa ansiedade que tem que ser trabalhada pelo terapeuta desde a primeira sessão, tá bom? Mas deixando claro que a perspectiva e o objetivo da terapia é que ela, em algum momento, tenha uma alta, que ele acabe e que ele consiga se mover sem o terapeuta, né? Sem o psicólogo. Da terapia cognitivo-comportamental, o nosso objetivo não é que fique dependente emocionalmente. Lógico que tem que ter uma relação terapêutica criada com esse paciente para que o processo evolua, mas não uma dependência terapêutica, tá bom? Não uma dependência desse paciente, que ele não consiga se desvincular desse psicólogo quando o tratamento já tiver feito o seu papel na vida desse paciente, tá bom? Então, os clientes iniciam o tratamento com a perspectiva de que ele, em algum momento, acabará e que o trabalho realizado em cada sessão visa avançar o tratamento e fazer diferença em suas vidas, entre sessões em que eles poderão implementar ferramentas terapêuticas por conta própria, sem necessidade de haver um terapeuta treinando. Então, o que eu acho muito interessante na terapia cognitivo-comportamental é também o uso de tarefa de casa, né, onde ela estende esse tempo de sessão, além de 50 a 60 minutos, dentro do consultório, para uma prática clínica, para uma prática de intervenções e de implementação dessas ferramentas terapêuticas por conta do paciente, né, estendendo a eficácia dessa terapia, a eficácia desse tratamento. E a TCC, ela é voltada para o presente, né? Direcionada para a solução de problemas. Eu
pergunto para os meus pacientes sobre infância, pergunto para os meus pacientes sobre aquilo que mais angustia com o tempo, né? E as coisas elas vão vindo para mim conhecer a estrutura, né, dessas crenças, para mim conhecer as estruturas das crenças centrais, intermediárias, a estrutura dos pensamentos automáticos e por que que aquilo tem sido movido naquele momento, né, do seu presente, mas a terapia ela é voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais, tá bom? E a modificação dos pensamentos, comportamentos disfuncionais. Então, o terapeuta ele vai trabalhar, né, a psicoeducação, o treinamento desse paciente, trazendo para ele uma clareza da situação, do pensamento, da emoção e do comportamento que tem envolvido essas circunstâncias para que ele tenha comportamentos e pensamentos mais funcionais e consiga trazer uma resolução das suas necessidades, tá bom? E por fim, tem os apaixonados e os críticos pela terapia cognitivo-comportamental. Alguns clínicos, como eu, são apaixonados por essa abordagem, acreditando que se trata de uma abordagem terapêutica promotora, de alívio rápido e duradouro para o sofrimento emocional, armando as pessoas com estratégias tangíveis de prevenção de futuras recaídas e recorrências. Então, um dos objetivos da terapia cognitivo-comportamental é que o paciente se torne seu próprio terapeuta depois que ele aprende a estrutura, a metodologia, né, como se funcionam os pensamentos, os comportamentos, as emoções, o contato com essa situação. Então, tem os apaixonados aí e os críticos, eles são aqueles que eles reviram os olhos, né? Indicando as informações sobre a eficácia da TCC. Para tudo tem crítico, gente. Para tudo tem crítico. Tem os críticos da psicanálise, tem os críticos da organizacional, tem os críticos da sistêmica. Para tudo tem crítico, né? As pessoas elas gostam muito de criticar até mesmo aquilo que elas não sabem. Então, o que acontece? Tem os críticos, tem aqueles que reviram os olhos, direito deles, indicando as afirmações sobre a eficácia da TCC, né? Muitas vezes não acreditam na eficácia da terapia cognitivo-comportamental, como sendo uma abordagem exagerada ou uma abordagem muito simplista, né? Não atingindo questões profundas, não entrando em contato com questões profundas e reais. Ou a TCC como antiquada, uma vez que o campo já avançou, tá bom? Mas eu sou um dos apaixonados, conheço muitas pessoas apaixonadas e espero que você seja aí, que a melhor escolha, né, seja aquela que te conecta mais, que vai trazer para você uma capacidade e uma eficácia melhor e uma competência melhor nos seus atendimentos. Se você gostou desse vídeo, acompanhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos indique para mais pessoas. Até mais, até a próxima.